Bom, pessoal, bom dia. Então, eu queria agradecer aí a participação de todos vocês, tá, nesse nosso evento. Então, aqui nesse webinar, a gente vai falar um pouco sobre Kubernetes, falar um pouco sobre transformação digital e entrar no produto OpenShift da Red Hat, que é uma plataforma que implementa esse tipo de solução Kubernetes e que permite fazer aí toda a modernização e transformação digital das suas aplicações. Aqui ao longo do webinar, se alguém de repente quiser colocar algum ponto, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá? Vocês podem aqui erguer a mão e aí eu peço para, enfim, quem está aqui na sala da fábrica me ajudar a monitorar aqui o chat e aí vocês podem interagir comigo, tá? Então aqui é um bate-papo, não é um monólogo, então fiquem à vontade. Tá, então aqui a gente vai iniciar falando sobre o Red Hat OpenShift. A agenda do nosso webinar é a seguinte: eu vou brevemente dar uma introdução da fábrica DS, da Pars e da Red Hat, são aí as patrocinadoras desse evento, e aí vou entrar de fato no assunto, falando um pouco aí sobre modernização, sobre Kubernetes, OpenShift e etc, tá? Então essa vai ser aqui a agenda do nosso webinar. Falando um pouco sobre Fábrica DS, nós somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado, tá? A Fábrica DS surgiu em 2012 e atualmente nós temos 3 pilares de negócio. Então a gente tem a fábrica de software, propriamente dita, que dá nome à empresa, né? Fábrica DS, onde a gente tem um time multidisciplinar. Então a gente desenvolve para web, para mobile, a gente tem desenvolvedor Java, .NET, PHP, Python, no front tem Angular, Bootstrap, Vue.js, enfim, a gente tem aí um portfólio gigantesco, até porque cada cliente tem uma tecnologia, né? Então a gente tem que ter dentro do nosso time aí um conhecimento bem vasto nessas tecnologias. Além disso, a fábrica DS ela é parceira deliver de Big Techs, como por exemplo IBM, Red Hat, Microsoft, VMware. E o que é ser um parceiro delivery? Essas grandes empresas de tecnologia, nem sempre eles têm braço para executar os projetos que eles vendem. Afinal de contas, pelo nome que eles criaram no mercado, eles vendem projetos gigantescos no mundo inteiro. Então seria praticamente impossível eles internamente terem times que consigam dar conta do recado de todos os projetos vendidos. Então, toda vez que eles precisam de uma mão de obra extra para executar os projetos, eles recorrem aos parceiros de delivery, que são aquelas empresas, aquelas consultorias que têm especialistas nos produtos que essas Big Techs comercializam. No caso da Red Hat em questão, a Fábrica DS é o maior parceiro de delivery do Brasil. Então, através dessa nossa parceria com a Red Hat, nós, por exemplo, participamos de projetos como o Pix no Brasil, né? O Pix do Banco Central, que todo mundo utiliza aí algumas vezes por semana, talvez até mesmo por dia, tem como base o OpenShift e o Linux da Red Hat. E nós participamos como parceiros de delivery da implantação dessa infraestrutura para o Pix. E aí a gente tem diversos outros projetos que participamos juntos com a Red Hat, como a transformação digital do Banco Santander, que foi o maior projeto da América Latina de containers onde a gente implantou o Red Hat OpenShift também, que é o foco desse nosso webinar, e vários outros projetos, tá? Então, no Brasil, a gente é um parceiro aí de referência da Red Hat, além de outras Big Techs que eu comentei. A gente também tem parcerias com as principais clouds, então Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, então a gente também presta serviços para as nuvens aí mais conhecidas do mercado. E um pilar mais recente da Fábrica DS é uma plataforma no-code chamada Arquiva, que é um produto nosso, é um produto da casa, onde a gente já está aí há mais de 3 anos comercializando e, de fato, com o Arquiva, a gente consegue proporcionar aos nossos clientes desenvolvimento de software de forma muito mais rápida e, consequentemente, muito mais barata. Além da gente também empoderar os nossos clientes, que uma plataforma desse tipo é possível você criar softwares com o mesmo time de TI, você consegue produzir muito mais software num curto intervalo de tempo, atendendo aí as expectativas da área de negócio que sempre nos demanda em demasia em relação às soluções de sistema. Então, resumidamente, falando aí dessas 3 vertentes da fábrica DS. A Pars é um parceiro nosso também. A Pars é um grande distribuidor, tá? Então, no caso da Red Hat,
A Pars é um distribuidor importante aqui no Brasil de subscrições da Red Hat, tá? Então a gente tem parceria também com a Pars quando a gente precisa comercializar subscrição junto com serviços especializados que a fábrica DS oferece para os seus clientes, tá? Então aqui a gente está falando de um tripé de parceria bem importante, né? Red Hat, Pars e fábrica DS. A fábrica DS entra com o serviço, a Pars entra com a parte de subscrição e a Red Hat, obviamente, com todos os produtos que a gente comercializa e presta serviços especializados, né? Falando até um pouco do portfólio da Red Hat, a fábrica DS tem especialistas em 100% dos produtos da Red Hat, tá? Então, o que vocês precisarem, não apenas OpenShift, a gente pode ajudar vocês também. E agora, falando brevemente sobre a Red Hat, que hoje é uma empresa da IBM, né, uma Big Tech que foi comprada aí há uns 4, 5 anos pela IBM, num valor de 32 bilhões de dólares. Na época, tinha sido a maior aquisição da história das empresas de TI, né? Foi uma aquisição realmente muito, muito importante. A Red Hat é uma empresa fortíssima e todos os produtos dela são baseados em projetos open source. Então, isso significa que a Red Hat coloca engenheiros para trabalhar em todos os projetos open source que acabam virando produtos para a empresa. E qual que é a vantagem de uma abordagem dessa? Além da Red Hat ajudar na evolução desses projetos open source, ela está sintonizada. Então, se surgir alguma falha de segurança, alguma correção importante, alguma coisa crítica que é identificada na comunidade, como a Red Hat tem engenheiros nestes projetos open source, ela é a primeira a lançar pacotes de correção. Então, você vai ter a certeza que, tendo uma subscrição da Red Hat, você vai estar sempre protegido das falhas mais críticas de segurança. A Red Hat se notabiliza no mercado por ser sempre a primeira empresa quando dá um problema no kernel do Linux, por exemplo, uma vulnerabilidade de segurança. A Red Hat é disparado, está entre as primeiras, muitas vezes é a primeira a lançar um patch de segurança, um patch de performance, de estabilidade, não importa. Então, esse é um dos grandes motivos de se ter uma subscrição da Red Hat. Você não vai ter dor de cabeça quanto à estabilidade do seu ambiente, quanto à segurança, à performance, né, de um ambiente minimamente sustentável para que você consiga ter suas aplicações rodando nessa infraestrutura. Aqui eu trago um slide com alguns dos projetos, dos produtos da Red Hat que tem o respectivo projeto open source. Aqui é só uma parte desse portfólio. É claro que a Red Hat começou com o carro-chefe, que é o Red Hat Enterprise Linux, né, que a gente chama de Hell. Então, esse foi o carro-chefe, tudo começou com esse sistema operacional, mas depois a Red Hat foi crescendo de forma muito grande, muito orgânica. Então, hoje a gente tem produtos como, por exemplo, o Red Hat OpenShift, que eu vou comentar com vocês, que é a parte do Kubernetes. Tem o Red Hat Ansible, que é uma plataforma de automação. Tem o OpenStack, que é uma plataforma para você criar todo o seu ambiente de infraestrutura. Então, aqui, de fato, eles têm um portfólio muito grande. A gente tem o Red Hat Data Foundation, que é uma solução de storage baseada em software. A gente tem o Satellite, que é um produto que permite com que as suas distribuições Linux estejam sempre monitoradas e atualizadas automaticamente através de um dashboard centralizado. Então imagine que de repente você na sua empresa tem lá 100 máquinas Linux. Se essas máquinas forem Red Hat Linux da Red Hat, você, através de um dashboard centralizado, você consegue fazer toda a gestão de patches, de atualização, de provisionamento de máquinas, sem necessariamente ter que ficar entrando em cada máquina virtual, em cada máquina física, para fazer a execução desses comandos, tá? Então, uma vantagem de você ter um ambiente padronizado com a Red Hat é que você vai ter ferramentas de administração que vão facilitar muito a sua vida, tá? Então, a questão da estandardização de ambientes faz todo sentido quando a gente está falando aí de soluções da Red Hat. Bom, fazendo aqui essa introdução inicial, agora vamos entrar no tema do nosso webinar. O grande desafio das empresas hoje está associado com a modernização e a transformação digital. O que é modernização e transformação? Hoje, praticamente, eu acho que é difícil existir alguma empresa no mundo que não tenha sistemas por trás fazendo a gestão e execução
do seu negócio. Então, quando a gente fala de modernização e transformação, a gente está buscando o quê? Garantir qualidade nos serviços prestados, garantir que o usuário não vai ter problema de performance, não vai ter problema de indisponibilidade, não vai ter problemas de segurança, de repente com vazamento de senha, com vazamento de informação. Isso, obviamente, requer investimento e atenção da empresa, não somente na parte do software, do desenvolvimento em si, como na parte da infraestrutura, como na parte dos servidores de aplicação, porque não adianta nada você criar uma aplicação super moderna, baseada em microserviços, se você não roda um servidor de aplicação baseado em containers, baseado em Kubernetes, por exemplo. Então, a gente está falando de uma jornada que vai envolver infraestrutura, máquinas, né, recursos computacionais, servidores de aplicação e time de desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala que isso aqui é um planejamento de longo prazo. Fazendo uma tacada só sai muito caro. Então, a ideia é que seja uma coisa planejada e que seja feito em ondas. Então, aqui eu sumarizei os desafios atuais da tecnologia, levando um pouco em consideração o tema que a gente está tratando no nosso webinar. Grande quantidade de aplicações legadas, desatualizadas. Então, aqui tem empresas, tem clientes que a gente vê que começa fazendo um alto investimento na parte da infraestrutura, do servidor de aplicação, mas leva muito tempo para fazer a modernização das suas aplicações. E às vezes nem sequer inicia a modernização das aplicações. Então não é incomum a gente ver, por exemplo, aplicações monolíticas, que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, rodando em servidores Kubernetes. Você não está aproveitando todo o potencial da infraestrutura que você investiu um valor grande, né? Então, esse planejamento é importante. Um outro desafio, ambiente complexo. Hoje, tem empresas que têm um ambiente totalmente misturado. Tem servidores on-premise num data center local ou numa cloud privada e também tem a cloud pública. Então, tem alguns clientes nossos que realmente tem um pouco em cada ambiente. Obviamente, esse tipo de desafio faz com que você tenha que ter uma equipe multidisciplinar. Imagine se você conseguir utilizar uma plataforma que faça toda a utilização desse seu recurso computacional de uma maneira otimizada, de uma maneira transparente. Isso é o que mais para frente eu vou mostrar para vocês que a gente consegue com soluções baseadas em Kubernetes. No caso aqui em questão, eu vou estar focado no OpenShift. Um outro desafio, você criar soluções que tenham resiliência e alta disponibilidade. Esse é um sonho de consumo, acho que de todas as empresas. Imaginem, por exemplo, os portais de venda, quando chega, por exemplo, a Black Friday. Todo ano a gente acompanha os números e é uma coisa impressionante. O que tem de empresa que deixa de vender, porque no momento da experiência que o usuário está tendo para comprar um produto, às vezes leva 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para carregar a página, o ser humano não aguenta. Tem uma pesquisa mostrando que quando dá 7, 8 segundos, a pessoa já está saindo do site. O ser humano está cada vez mais ansioso, ele não consegue esperar alguns segundos. Imagine vários segundos, alguns minutos. Então, isso tem a ver com a resiliência e com a arquitetura que você desenhou. Será que a sua infra e como você escreveu o seu software estão preparados para milhares de acessos concorrentes num curto intervalo de tempo? Então, isso pode significar até mesmo a sua perpetuação enquanto negócio no mercado, se você está aderente ou não a esses requisitos. A questão de desempenho e segurança também. Você imagine, por exemplo, se um grande banco tem algum bug crítico de segurança, onde dados dos clientes são vazados. Pô, isso aí acaba com a reputação do banco. Ou, aliás, até de qualquer empresa mesmo. Então, a questão da segurança também é um fator muito importante. E a questão da usabilidade, da experiência do usuário. Não, quando a gente fala de experiência de usuário, não é só o layout ser bonitinho, isso também tem que ser. O ser humano é muito visual, mas o tempo de resposta, a qualidade do serviço, como ele vai ter o timing do início até o fim do processo atendido. Vai ser uma coisa amorosa ou vai ser uma coisa rápida, prazerosa para o usuário? Isso tudo são os desafios atuais que os departamentos de tecnologia enfrentam atualmente, né? Então eu imagino que aqui todos se identifiquem com pelo menos alguma dor que eu coloquei aqui. E aí, quando a gente fala dessas dores, desses desafios, aí entra a questão da transformação e da modernização das aplicações. Quando eu falo de transformação, eu estou pensando um pouco mais na questão de infraestrutura e de plataformas para fazer toda essa orquestração do recurso computacional e o deploy dos seus pacotes, como também da modernização das aplicações. Então, hoje ainda é muito comum
até mesmo em grandes empresas, que aplicações legadas, por serem legadas e antigas, obviamente elas estão no modelo arquitetural diferente. Elas não estão com aquele conceito novo de microserviços, onde você vai criando pequenos pedaços da sua aplicação e esses pedaços são independentes, né? Então, se um pedacinho der um problema, ficar indisponível, todo o resto não fica. Então, esse tipo de necessidade é muito, muito recorrente. A gente tem projetos onde a gente faz a reescrita total das aplicações legadas, tirando aquele monolito e quebrando em microserviços. Isso ajuda a garantir a alta disponibilidade e a escalabilidade das aplicações. Mas, de novo, como eu vou mostrar nos próximos slides, isso é um pedaço do que a empresa tem que fazer. A outra parte é casar toda essa modernização das aplicações com uma infraestrutura moderna, com um servidor de aplicação moderno. Tá, então aqui para introduzir para vocês um pouco quais são os desafios, quais são as dores e como a gente pode iniciar endereçando uma solução. Falando um pouco então de servidores de aplicação baseado em Kubernetes. Então, até o slide anterior, eu estava falando dessa questão de modernizar as aplicações, de reescrevê-las para que sejam aderentes às novas soluções de servidores de aplicação. E Kubernetes hoje está na crista da onda, tá? Então, de fato, é um modelo arquitetural que está sendo cada vez mais utilizado, porque de fato é uma arquitetura que permite você ter alta disponibilidade e escalabilidade. O que é ter alta disponibilidade? Você tem vários servidores rodando esse servidor de aplicação, e se de repente alguma máquina ficar fora, queimar, acontecer algum problema, simplesmente é como se fosse transparente para a sua aplicação. Ela não fica nem sabendo, a sua aplicação não vai ficar fora do ar, ela vai continuar funcionando, obviamente com menos recurso computacional porque perdeu uma máquina, mas ela continua operando. Então, isso é a alta disponibilidade. Quando você utiliza soluções baseadas em Kubernetes, como o Red Hat OpenShift, toda essa orquestração é transparente, tá? Então, uma vez que você configura o seu cluster, se alguma máquina ficar fora, a arquitetura, o servidor, ele se reorganiza automaticamente como se nada tivesse acontecido. Ele realoca todo aquele processamento que estava na máquina que ficou fora para as demais que compõem o cluster. Então, quanto maior for o seu cluster, maior vai ser a sua resiliência e maior vai ser a capacidade da sua infra de lidar bem, inclusive em momentos de num curto intervalo de tempo, você ter muitos acessos concorrentes. Então, isso é falando da alta disponibilidade. E tem também a questão da escalabilidade. Soluções baseadas em Kubernetes permitem que, a partir de parâmetros de monitoramento, o seu servidor de aplicação ele vai se escalando automaticamente. Então, vamos supor que, de repente, você tem lá uma funcionalidade que você criou, que na hora do almoço tem 20 mil acessos concorrentes. Tem lá um momento de pico no curto intervalo de tempo. O que esse servidor de aplicação vai fazer? Ele vai se auto-escalando, criando novos containers para garantir com que as requisições novas e paralelas sejam atendidas sem timeout e com uma performance adequada. Isso tudo de forma transparente, baseado em configurações que você define, o servidor faz isso de forma automática. Outras vantagens que a gente tem em servidores baseados em Kubernetes. A parte de provisionamento de ambientes é muito mais fácil eu criar um novo ambiente baseado num padrão. Eu vou mostrar para vocês mais para frente que no Red Hat OpenShift a gente tem um catálogo onde eu posso, por exemplo, falar o seguinte: eu vou no catálogo e procurar, eu quero subir um ambiente Java com servidor Apache. Você vai no catálogo, clica nesse ambiente, ele provisiona automaticamente. Ah, agora eu quero subir um ambiente Windows. Você vai lá e provisiona, ele sobe automaticamente. Eu quero provisionar um ambiente do banco de dados MongoDB, MariaDB, Postgre. Tudo você tem no cardápio. Então você passa a ter ambientes padronizados. Eu lembro na época que eu era desenvolvedor que não era incomum a gente estar desenvolvendo alguma coisa, aí no ambiente de desenvolvimento funciona, quando você joga para homologação para o usuário, começa a dar uns erros que você não consegue entender. Isso por quê? Não existia um padrão rigoroso de ambiente. Às vezes tinha uma mudança no patch do sistema operacional, às vezes tinha alguma mudança dos updates do pacote da linguagem de programação entre um ambiente e outro, então alguma coisinha sempre podia variar. Isso já não garante que você tenha ambientes consistentes, ambientes idênticos. Quando você vai para o mundo Kubernetes, a partir do momento que você cria um template, tudo que é criado a partir desse template é idêntico.
Então você também consegue diminuir essas questões, né, de erros que acontecem em um lugar, não acontecem em outro, porque tudo é padrão e tudo provisionado de maneira muito rápida. Além disso, a gente consegue com servidores Kubernetes a fazer automatização de implantações. Tá? Então eu consigo, por exemplo, fazer com que um código seja compilado automaticamente, executado uma bateria de teste, e só então, depois que tudo foi testado e passado com sucesso, que eu faço um deploy no ambiente de homologação para o usuário testar, para depois subir para a produção, eu consigo fazer toda essa esteira automatizada de uma maneira muito fácil. Inclusive, tem várias outras ferramentas satélites que fazem também esse tipo de automação, permitida por esses tipos de servidores baseados em Kubernetes. A questão do CI/CD, da integração contínua, do deploy contínuo, aqui a gente está falando do DevOps. Então, o pipeline DevOps, que hoje, né, tá na moda o pessoal falar. É claro que também isso é um projeto interessante e desafiador, porque tem que ser feito em ondas, tem toda uma mudança de cultura, as pessoas têm que se acostumar a escrever testes automatizados, diversas coisas que são feitas manuais. Quando joga num pipeline, é importante que sejam automatizados, e isso, no final das contas, lá na ponta final, vai garantir um código de mais qualidade, mais estável, vai ter menos susto para o usuário, para o cliente na ponta final. Tá? Plataformas baseadas em Kubernetes como o OpenShift, você também tem as métricas que são geradas automaticamente, tem os logs que são gerados automaticamente, então você consegue ter rastreabilidade. Se de repente alguma aplicação ficar fora, você rapidamente consegue entender e descobrir a causa raiz do porquê ela ficou fora. Você tem também as métricas do seu cluster, as métricas de cada aplicação, de cada container que está rodando, então de fato a gestão do ambiente fica muito mais facilitada para os analistas de infraestrutura, porque já está tudo centralizado e de maneira automatizada, boa parte dessas informações pela plataforma. Uma coisa que é importante também explicar para vocês, quando a gente está falando aqui de Kubernetes, de ambientes baseados em containers, é que alguns paradigmas são mudados nesse tipo de arquitetura. Então eu quero comentar um pouco com vocês da diferença de máquina virtual e container, e na sequência, a diferença de uma arquitetura de software baseada em monolito, que é o padrão antigo, versus uma arquitetura baseada em microserviços. Porque isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o Red Hat OpenShift. Comparando rapidamente o container e uma máquina virtual. Quando a gente fala de máquina virtual, a gente acaba tendo um consumo maior dos recursos computacionais da máquina, daquele ambiente. Por quê? Para eu ter uma máquina virtual, eu tenho que ter um sistema operacional host. Eu tenho que ter uma máquina que em cima dela eu vou criar máquinas virtuais. Então, na máquina host, eu já tenho um sistema operacional rodando. Então, já está me consumindo aí um certo recurso computacional. Quando eu crio uma máquina virtual em cima desse host, nesta máquina virtual eu vou ter um outro sistema operacional instalado. Então, vamos supor, a gente tem na máquina host um sistema Linux. Aí eu vou criando máquinas virtuais, algumas com Windows, outras com Linux, mas aqui o fato é que eu estou empilhando sistemas operacionais dentro dessa arquitetura. Então, obviamente, cada vez que eu crio uma VM, eu vou ficando com menos recurso computacional no todo, porque tudo que existe no host em termos de infraestrutura de sistema operacional tem que existir nas máquinas virtuais. Quando eu falo de container, já é uma arquitetura muito mais leve nesse sentido. Eu vou ter um sistema operacional, onde em cima desse sistema operacional eu vou criando containers, que são onde os microserviços vão ser rodados. Um container é como se fosse uma máquina virtual, só que eu não tenho um sistema operacional em cima de outro, não. Eu tenho uma área reservada do kernel, do sistema operacional host, sendo compartilhada e isolada com cada container. Então, eu utilizo muito menos esforço computacional, tendo, por exemplo, 10 containers rodando em um host, do que tendo 10 VMs rodando num host, porque o paradigma é totalmente diferente, tá? Então, não sei se ficou claro, mas aqui a ideia é mostrar o seguinte: soluções Kubernetes são baseadas em containers, que são um meio de você criar pequenas máquinas dentro dos seus clusters, mas que utilizam muito menos recurso computacional. São bem mais generosas do que máquinas virtuais. Tá? Então, a arquitetura desses servidores de aplicação são baseadas em containers. Então, essa distinção é importante. E falando agora do ponto de vista de aplicação, já que eu estou migrando para um servidor baseado em containers,
Então, eu tenho que ter um modelo arquitetural para o meu software que esteja aderente com a arquitetura do meu servidor de aplicação. Então, quando a gente fala de sistema legado, via de regra, a gente está falando de sistemas monolíticos. O que são sistemas monolíticos? Na época que eu era desenvolvedor, que era esse paradigma baseado em sistema monolito, vamos supor que você tem lá uma aplicação, né? Tem várias telinhas lá, cada tela tem seu back-end, tem a sua API rodando por trás, e aí vamos supor que qualquer uma desses back-ends ou de uma API fosse mal implementada e tivesse lá uma condição que, por exemplo, entrasse no loop infinito. Vamos supor. O que acontece nessas aplicações monolíticas? Se alguma classe trava o servidor, cai a aplicação inteira. Porque está tudo dentro de um pacote, é um monolito. Então, todas as classes, todos os backends, todas as APIs estão empacotadas num arquivão. E é esse arquivão que sobe no servidor de aplicação. Então, se qualquer coisa tiver muito mal testada, pode ser que o todo caia. Porque tudo é um bloco monolítico. No sistema de arquitetura mais moderno, onde as aplicações são baseadas em microserviços, isso muda completamente. Então, vamos supor que na minha aplicação do passado, eu tivesse lá as minhas telinhas com 10 serviços, 10 APIs rodando. Então, no modelo antigo, fica tudo dentro do pacotão. Essa mesma aplicação, nesse novo paradigma baseado em microserviços, eu não vou ter um pacotão, eu vou ter um pacotão com as telas e eu vou ter um pacotinho para cada API, para cada back-end que eu estou rodando. Qual que é a grande vantagem? Vamos supor, ainda naquele exemplo anterior, que eu tenha lá uma API que está mal escrita e que entra no loop infinito. Nesse modelo onde cada API é um podzinho, é um container, o máximo que vai acontecer é aquela API ficar fora. Aquela API que entrou no loop infinito. Só ela cai. Todo o resto continua funcionando. Por quê? Cada API, cada serviço vai estar rodando num container, que é uma área isolada, vai ter sua memória, seu processamento isolado. Se der pau, só dá pau nele. O resto continua funcionando sem maiores problemas. Imaginem vocês se no Internet Banking, o Internet Banking é um exemplo legal, por quê? Embora para o usuário não pareça, mas quando você acessa lá o Internet Bank do Bradesco, do Itaú, de qualquer banco, são milhares de sistemas envolvidos dos mais diversos departamentos. Então, quando você vai na parte de saldo e extratos, você está entrando em sistemas do banco. Quando você vai na parte de seguros, consórcio, plano de saúde, você já está entrando em sistemas do grupo segurador. Quando você vai na parte de home broker para fazer investimentos, você está indo na área do departamento de investimentos. Então, o Internet Bank é um exemplo perfeito, onde a gente tem vários sistemas pendurados. Para o usuário é como se fosse uma coisa só que eles já são baseados nesse modelo. Então, se de repente a telinha de extrato ficar fora só a telinha de extrato. A parte de investimentos, seguro, capitalização continua funcionando. No passado, nos primórdios, não. Se desse pau em algum item, caía tudo. Então, olha o ganho, até mesmo do ponto de vista do usuário, da qualidade do serviço prestado, quando você migra de aplicações monolíticas, que são aplicações antigas, para esse modelo arquitetural novo. E aqui eu sempre falo que a gente é uma jornada esse trabalho. Até porque fazer tudo de uma vez leva muito tempo e muito dinheiro. Então a empresa tem que traçar uma estratégia, né? Então ela começa, por exemplo, a depender da estratégia, já atualizando sua infraestrutura, seus servidores de aplicação e já priorizando quais as aplicações que ela vai modernizar inicialmente. E a partir daí é um projeto muito longo, são vários projetos, onde cada aplicação vai ter que ser modernizada, enfim, por isso que a gente fala que isso é uma jornada, mas tem que ser iniciada, porque senão você vai ficar para trás invariavelmente. Bom, beleza, agora entrando mais propriamente na Red Hat, no Red Hat OpenShift. Pessoal, eu sei que eu já falei um monte, caso queiram interagir, fazer alguma questão, fiquem à vontade, tá? Aqui eu vou seguindo na apresentação, mas qualquer coisa, ergam as mãos aí. Então, falando do Red Hat OpenShift, o que é essa plataforma? Nada mais é do que um servidor de aplicação da Red Hat baseado em Kubernetes. Ou seja, vai ser essa plataforma que vai dar toda a sustentação para suas aplicações depois que elas forem modernizadas, depois que elas forem implementadas utilizando uma arquitetura baseada em microserviços. Então, de fato, é uma plataforma. E é uma plataforma que vai muito além dessa questão de orquestração. Com o Red Hat OpenShift, por ela ser uma plataforma, ela vai fazer para você, além de toda essa escalabilidade automatizada, ela vai fazer de forma transparente a gestão
dos recursos computacionais da sua infraestrutura. Tá? Então, quando você instala um OpenShift, você tem que configurar dentro deles clusters. O que são os clusters? Você cria um cluster e debaixo dele você vai pendurando máquinas. Então, eu posso pôr máquinas físicas, eu posso pôr máquinas virtuais, eu posso apontar máquinas da cloud pública, da cloud privada. Eu posso ter um ambiente extremamente complexo e heterogêneo compondo o meu cluster. E o OpenShift, de uma forma automatizada e transparente, vai fazer todo esse recurso computacional para você. Então, quando a sua aplicação subir nesse cluster, o OpenShift vai pôr um pedacinho da execução na cloud, outro no data center local que você tem, outro numa máquina virtual. Ele faz isso de maneira automática. Você basicamente vai acompanhando. Tá, então, esse é um aspecto muito importante de plataformas. Aqui eu trouxe alguns números do Red Hat OpenShift. São números globais, tá? Como a Red Hat é uma Big Tech e o OpenShift, de fato, vende no mundo inteiro para grandes empresas, para governos mundo afora, então, obviamente, esse número acaba sendo impressionante. Falando apenas de Red Hat, que é um dos produtos desse vasto portfólio da Red Hat, eles têm uma receita anual de $1 bilhão só com subscrições do Red Hat OpenShift, tá? Só para vocês terem noção da dimensão dessa solução. Outros números legais: 80% das empresas de telecomunicações listadas no Fortune Global 500 utilizam o OpenShift, ou seja, as maiores empresas de telecomunicações dos Estados Unidos utilizam o Red Hat OpenShift. 56% das 25 maiores empresas da Fortune Global, e aí não só telecomunicações, utilizam o produto da Red Hat. Tá? Então aqui você não tem dúvidas da robustez e da qualidade dessa plataforma da Red Hat, tá? É sempre legal trazer esses números porque são autoexplicativos, né? A própria questão também do Pix do Brasil, que mais para frente eu vou comentar, é um case fenomenal. O Pix no Brasil tem um volume de acessos concorrentes, um volume de transações por segundo absurdo. E o Pix não fica fora. Às vezes pode ter uma pequena lentidão, mas é uma coisa assim rara, esporádica. Isso tudo mostra a robustez do OpenShift. Aqui trazendo alguns números do retorno do investimento, né? Então, de acordo com uma pesquisa do IDC, o ROI para esse tipo de investimento está na casa de 5 anos. Tá? O payback leva uma média de 8 meses. 1,3, arredondando, milhões de dólares é média anual de benefícios por desenvolvedores. 66% ciclo de vida mais rápido de desenvolvimento, mais aplicações por ano. Por quê? Qual que é a mágica disso tudo? É a arquitetura baseada em microserviços. Como você pega o software e você vai dividindo em partes, é muito mais fácil estar criando novas partes o tempo todo para compor o todo. Tá? Então, a própria arquitetura atual, mais moderna, te permite produzir muito mais serviços, muito mais APIs num curto intervalo de tempo. Tá? E como isso é sustentado numa arquitetura como o OpenShift, então esses números explicam o porquê desse ganho de produtividade também no desenvolvimento de aplicações. Aqui eu trago uma visão geral, né, do OpenShift, né? Então, resumidamente, a gente pode ter abaixo da plataforma do OpenShift servidores físicos, máquinas virtuais, cloud pública, cloud privada e o OpenShift fazendo de forma transparente toda essa orquestração de recurso computacional. Ele determinando onde vão ser criados novos containers, novos pods para executar um determinado serviço. Tá? Então isso traz uma tranquilidade muito grande para o pessoal da infraestrutura. E aí, acima do OpenShift, aí você vai ter as suas aplicações rodando, aí você vai ter os seus pipelines de DevOps implementados, fazendo toda a automação de deploy, testes automatizados, enfim. Aí, em cima do OpenShift, vai entrar todo o seu portfólio de tecnologia. Tá? Então, mas o legal disso tudo é como ficou facilitado a gestão das máquinas que são configuradas no cluster. O administrador não tem que se preocupar com isso. Tá? Então, isso traz uma tranquilidade muito grande para todo o time de infra. Tá? Uma coisa que vale a pena a gente citar quando a gente fala de Red Hat OpenShift é o Operator. Através do Operator, a gente consegue com 1, 2, 3 cliques no máximo fazer provisionamento de ambientes, subir serviços. Então, por exemplo,
eu quero provisionar um ambiente que esteja rodando dentro dele. É o Postgre com Apache Tomcat e o Java na versão XPTO. Legal. Você vai lá no Operation Hub, no catálogo da Red Hat, faz a sua busca, vai ter lá um servidor com as características que você quer, você clica uma vez, dá um next, dependendo do caso, só mais um next, em 5 minutos, 10 minutos no máximo, você tem um ambiente provisionado com as versões já pré-definidas e tudo que está dentro do catálogo da Red Hat no Operator Hub, eles são catálogos certificados, tá? Então, quando você subir lá, por exemplo, um ambiente com Java, com um determinado banco de dados, com um determinado servidor de aplicação, esse ambiente já é todo certificado pela Red Hat, tá? Então você está suportado. Então a chance de você subir algum ambiente com alguma falha de segurança, com algum problema de instabilidade, são baixíssimas. E se você tiver algum problema, é totalmente suportado. Tudo que está no Operator Hub certificado pela Red Hat, tá? Então isso é uma tranquilidade a mais. Você tem um cardápio gigantesco de ambientes para serem provisionados que você leva pouquíssimos minutos ou segundos, tá? Então você não vai ter que ir do zero, subir uma máquina, dentro dela instalar o Windows ou instalar um Linux, subir um banco de dados, não. Já tem tudo pronto no catálogo. Você vai montando um combo e ele provisiona para você. Isso aqui é uma baita mão na roda, tá? Isso aqui realmente ajuda demais. A parte de monitoramento e acompanhamento, eu até trouxe aqui alguns prints de dashboards dentro do OpenShift, do OpenShift, mas aqui o fato é o seguinte, né? Você não tem que sair caçando para buscar indicadores, uso de processamentos de pod, como aquela aplicação está se comportando, como aquele container está rodando, porque está no limite da memória, isso tudo a ferramenta já mostra para você. Então você tem gráficos mostrando a saúde do seu cluster, você consegue saber quanto de memória no total está sendo consumida de todo o cluster que você configurou, o processamento, o espaço em disco. Então você consegue, através desses monitoramentos, por exemplo, vamos supor, você tem lá um servidor rodando e você está monitorando o espaço em disco. Espaço em disco, quando acaba, via de regra, o servidor de aplicação cai. Então, você consegue combinar o monitoramento do OpenShift com uma ferramenta de automação, como, por exemplo, o Ansible. Então, toda vez que o espaço em disco estiver para acabar, você já combina com uma ferramenta de automação que vai, por exemplo, pegar os arquivos de log que estão ocupando gigas e gigabytes de espaço, transferir para um outro ambiente e liberar automaticamente espaço. Então, você basicamente não precisa fazer nem ação preventiva para evitar um desastre. Você combinando soluções, você já tem tudo prontinho. Você basicamente vai acompanhando e vai vendo o que o ambiente fez automaticamente para você. Então, isso faz com que você não tenha eventos do tipo que derrubem todo o seu serviço. Imagina um site de compras cair porque algum item monitorado não teve a ação preventiva disparada, porque de repente é um processo manual e demorou para o analista perceber. Você combinando soluções, você nunca vai ter essa situação, tá? Então a parte de monitoramento e acompanhamento, você tem realmente uma cobertura muito ampla com essa solução do Red Hat OpenShift. Além disso, a gente consegue nessa plataforma fazer o armazenamento baseado em software. Armazenamento baseado em software, que é o Data Foundation, tá? Então você pode, de repente, criar uma espécie de cluster de storage, onde a partir dali você vai criando os seus pontos de montagem, vai criando lá os seus discos virtuais para serem utilizados com os containers por todas as aplicações, tá? Então a parte da gestão de armazenamento de storage também é super completa no OpenShift. Você vai pendurando os storages que você tem e ele vai fazendo todo esse mapeamento e disponibilização de espaços conforme as configurações que você vai criando. Isso tudo já compõe a arquitetura do OpenShift. Falando um pouco do modelo de contratação, como que funcionam as subscrições do OpenShift? É baseado em tamanho de ambiente, tá? É baseado, então, em consumo. Não tem a ver com quantidade de aplicações que você vai colocar em cima da sua plataforma, nada disso. Então, via de regra, é baseado em vCPUs, em cores, né, core físico, ou em vCPUs. Então, é baseado no tamanho do ambiente que você vai fazer a sua contratação. Então, se de repente você tem hoje um ambiente pequeno, você não vai pagar um valor alto, você vai pagar de acordo com o tamanho do seu ambiente, de acordo com o tamanho do seu desafio naquele momento. E aí, conforme você vai crescendo,
aí esse valor vai tendo também um incremento. Mas isso significa que, com esse modelo de contratação, de subscrição, até quem é pequeno consegue ter uma subscrição da Red Hat, porque não é um preço padrão, é baseado na sua realidade atual, é baseado no seu tamanho. Tá? Então, tem aí possibilidade para todos os tamanhos de bolso, tá? Você fazer uma contratação do Red Hat OpenShift. E aqui eu vou trazer agora para vocês alguns cases, aqui alguns apenas, tá, pessoal? Porque aqui a gente tem realmente OpenShift é uma ferramenta de referência mundial da Red Hat. Falando um pouco de Brasil, o banco original fez a implantação da plataforma Red Hat OpenShift, porque, entre outras coisas, eles criaram um ambiente que fosse possível suportar um aumento de 700% no tráfego de Pix. Né? Porque aqui, o Pix acabou realmente fazendo com que as operações bancárias ganhassem uma escala e um volume impressionante, até porque é uma operação gratuita. Então substituiu o TED, DOC, então todo mundo foi para o Pix. Então, antes do Pix entrar em produção, alguns bancos já tiveram que modernizar a sua infraestrutura para aguentar esse volume exorbitante de transferências, de Pix realizado pelos cidadãos. Então, no caso do Banco Rendimento, eles fizeram essa modernização, utilizaram a plataforma da Red Hat, porque eles, na época, já previram que ia ter pelo menos um aumento de 700% na operação. E aí eles já se anteciparam e não tiveram problemas. O Pix entrou, a operação do banco original no que tange aí a transferências bancárias, não teve indisponibilidade. Um outro case bem legal, que aí a Fábrica DS trabalhou, né? A Red Hat nos convidou como parceiro de delivery para participar desse projeto, foi a modernização do Banco Santander. Então, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, o Banco Santander fez um investimento gigantesco de modernização, não só da infraestrutura, como também das suas aplicações. Então, aqui, eles redimensionaram as máquinas, né, a parte de recurso computacional e colocaram lá servidores Red Hat OpenShift. A Fábrica DS fez toda essa implantação e durante alguns anos nós que fizemos também a sustentação 24/7 desse ambiente OpenShift. Para vocês terem uma ideia, quando entrou em produção esse novo ambiente, foram migradas 9.000 aplicações. Isso naquela época. Hoje, certamente, esse número deve estar se aproximando de 12 ou até mesmo 15.000 aplicações. Todas elas sendo gerenciadas e orquestradas pelo OpenShift. Obviamente, o cluster que o Santander tem é gigantesco. E quem faz toda essa administração de todo esse recurso fabuloso de hardware é a plataforma do OpenShift, através dos clusters que foram configurados. E isso tudo aqui já está em produção, já tem uns 3 anos, tá? E é um case de sucesso. De novo, foi o maior case de um ambiente Kubernetes na América Latina, foi com a Red Hat com o OpenShift, tá? E aqui a Fábrica DS teve essa oportunidade de participar. Outros 2 cases também impactantes, até já comentei, o Pix no Brasil. Eu acho que esse é disparado o case mais assim que mostra o poder da arquitetura e da estabilidade do OpenShift. O Pix no Brasil, se você pegar por segundo, a gente está falando milhões de transações por segundo, milhões de reais sendo transacionados por segundo. Se você pegar em minutos, horas, dias, isso é uma coisa realmente impressionante. E aqui, no caso do Pix, não é só de OpenShift, ele é todo base Red Hat. Então, o sistema operacional é da Red Hat, a plataforma, o OpenShift é o da Red Hat, a ferramenta de automação, que é o Ansible, é o da Red Hat, a fila para receber as requisições também é da Red Hat. Então, o Pix no Brasil é todo ele base Red Hat, tá? Só para vocês terem noção da qualidade de todo o portfólio dos produtos dessa empresa. Um outro case bem legal é o da Globoplay, tá? A Globoplay também é base OpenShift. A Globoplay, para vocês terem uma ideia, no Brasil, os números de acessos simultâneos e de volumes trafegados supera o da Netflix. No Brasil, obviamente, para vocês terem uma ideia do tamanho e do desafio desse ambiente da Globoplay. E ele também é base Red Hat, tendo, entre outros produtos da Red Hat, o OpenShift. Tá? Então, esse aqui também é um case emblemático que a companhia tem. E aqui, para finalizar, pessoal,
Tudo isso que eu falei tem a segurança da Red Hat. Como eu falei na introdução, a Red Hat ela tem engenheiros trabalhando nos projetos open source, então ela tem influência de decisão, ela define o futuro dos projetos open source, ela sabe quando tem alguma falha crítica de segurança e por isso é a primeira a lançar os patches. Porque assim como a Red Hat, várias outras grandes empresas de tecnologia têm os seus produtos também baseados em projetos open source. Só que o investimento que a Red Hat faz de fato nesses projetos, na média, é um investimento maior. Ela está mais penetrada. Então, por isso que os seus produtos são tão estáveis assim. Ela faz parcerias com fornecedores de hardware. Então, quando você vai subir, por exemplo, um OpenShift em servidores Dell, servidores que são certificados pela Red Hat, você vai ter ainda mais tranquilidade, porque você sabe que aquela plataforma vai rodar em hardwares que são certificados pela Red Hat, assim como as clouds. As maiores clouds do mundo, Google Cloud, Microsoft, AWS, são também ambientes certificados pela Red Hat. Então, quando você põe o OpenShift nesses ambientes, você está tranquilo, você está totalmente suportado. Tá? Então, aqui é para fechar a mensagem, né, de um grande produto sendo suportada por uma empresa referência no mercado com projetos gigantescos rodando em cima dessa solução. E para fechar tudo que eu falei no vídeo de hoje, como iniciar? Aqui é uma jornada, e eu fui comentando ao longo da apresentação. Dificilmente uma empresa vai começar com um projeto que envolva o todo, envolvendo as máquinas, envolvendo os servidores de aplicação e envolvendo todas as aplicações. Até porque seria um projeto que não terminaria nunca, seria um projeto gigantesco e com um valor muitíssimo alto. Então, aqui, o que a gente propõe para os nossos clientes? Fazer um planejamento, fazer uma priorização, uma jornada. E a Fábrica DS pode te ajudar nessa parte. Desde o momento do assessment, onde a gente pode ir junto com vocês, entrar no ambiente de vocês para entender o que vocês têm de máquina, o que vocês têm de servidor de aplicação, o que vocês têm de aplicação, quais são as tecnologias, quais são as arquiteturas das suas aplicações. E tendo todo esse levantamento em mão, a gente consegue, junto com vocês, dar um diagnóstico, mostrar a situação atual e traçar um planejamento futuro. Quais serão as próximas etapas? Vamos começar pela infraestrutura? Vamos começar pelo servidor de aplicação? Desse portfólio de sistemas que a empresa tem, quais são os maiores ofensores? Vamos começar pelos maiores ofensores. Então, a gente, a partir dessa jornada, desse assessment, a gente começa a fazer projetos menores, mas sempre entregando coisa, sempre entregando modernização para o cliente. Porque se você faz um projeto muito grande, como que você vai justificar para o seu diretor, por exemplo, que vai levar anos para ele ver o resultado daquele investimento alto? Então, às vezes, é melhor você fazer investimentos menores, mas estando o tempo todo entregando, porque aí você cria a percepção, né, para a diretoria, para os diretores da empresa, que, estou investindo, já tem entrega. Estou investindo, tem uma outra entrega. Então, você vai sempre tendo entregas contínuas. Isso também é importante para você conseguir convencer, do ponto de vista do bolso também, o seu chefe de que é importante dar este passo. Então, vocês precisando da Fábrica DS nessa jornada, desde o assessment até o planejamento, até a priorização e a execução, vocês podem contar com a gente. Nós, como parceiros Red Hat, podemos atuar tanto na frente de infraestrutura, implantando as soluções da Red Hat, como na parte do software. Nós também somos fábrica de software. Então, a gente também faz toda essa jornada de modernização das suas aplicações. A gente tem até um case muito legal que foi no Banco da Amazônia, o BASA, onde foi um projeto que a gente fez de ponta a ponta, desde a parte da infraestrutura, implantando o OpenShift, como na modernização das aplicações. Então a gente fez o trabalho de ponta a ponta, tá? Então a Fábrica DS tem time para entregar o ciclo completo para vocês. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Como que vocês estão vendo aí a inteligência artificial atrelada a toda essa solução aí de open source, né? Você já tem alguns casos, algum POC, estudo, onde a inteligência artificial vem beneficiando essa implementação, essa transformação digital que as empresas estão procurando? Eu sei Perfeito. que as empresas não chegaram nesse ponto, a maioria, mas é uma tendência, uma necessidade aí. Sim. Não, com certeza. Por exemplo, o Red Hat Ansible,
que é a ferramenta de automação da Red Hat, já tem a versão com IA. Então, a própria inteligência vai identificando pontos de atenção e ela mesma vai criando formas de remediar coisa que ela está notando que vai acontecer. Por exemplo, então, na parte de automação, a Red Hat já tem a versão com inteligência artificial. E na parte do OpenShift também eles já estão desenvolvendo. Então, não tem mais como fugir da IA. A IA é uma realidade que está se impondo. E ela só traz ganhos, né? Porque imagine você colocar uma IA para, junto com o trabalho de monitoramento e acompanhamento dos logs, por exemplo, que são gerados pelo OpenShift, você já tem uma ferramenta de automação com a inteligência para evitar que, de repente, alguma coisa aconteça que o ambiente caia. Estouro de memória, estouro de espaço em disco, coisas desse tipo. Monitoramento de acessos indevidos, suspeita de ataque. Então, isso já tem, tá? Com o Ansible, a Red Hat já tá nesse mundo de IA. E também, pessoal, até para, como está acabando o nosso tempo também, a gente está à disposição, tá? Então, se de repente alguém tiver algum interesse, pode mandar e-mail. Eu acho que o nosso comercial, né, vai entrar em contato com vocês, vai mandar alguma mensagem. Então, se de repente vocês quiserem se aprofundar em algum tema, de repente querer explorar alguma coisa dos serviços da fábrica, dos produtos da Red Hat, enfim, de todo o nosso portfólio, a gente pode marcar aí um segundo bate-papo mais direcionado, tá? Para entender as suas dores, para, enfim, para mostrar onde a gente pode ajudar vocês. Eu quis enfatizar aqui todos esses pilares da fábrica DS, né? Porque, de fato, a gente tem fábrica de software, a gente tem serviços especializados nos produtos da Red Hat, temos uma plataforma no-code. Então, de repente, você pode estar em algum momento aí na sua empresa que a gente consiga, enquanto parceiro, te ajudar. Ô, Vinícius, primeiro, obrigado aí pela apresentação, foi esclarecedor, excelente ver esse ponto. Uma questão, eu sou consultor de TI, tá? Então, assim, qual que é a minha realidade? Eu, como consultor, sou focado na parte de infraestrutura, né? Então, a gente também tem parceria com a Microsoft e tudo mais. Só que o importante para mim é garantir que o meu cliente ele seja atendido. Alguns clientes realmente enfrentam essa demanda aí que você comentou, de aplicação monolítica e aquela coisa toda. Se futuramente surgir alguma demanda de modernizar a aplicação, a gente, acredito pelo que você falou aí, a gente consegue então contato com vocês para de repente garantir que o nosso cliente seja atendido. Não que necessariamente seja um serviço que está no meu core, mas de repente a gente consegue encaminhar essa demanda aí para vocês. Com certeza, cara. Com certeza. E que nem eu te falei, desde a infraestrutura, se precisar implantar um servidor baseado em container, até a modernização da aplicação. A gente consegue atender em toda a cadeia dessa modernização, sem dúvida, cara. Podemos conversar sim, tá? Não, excelente. Até porque a parte do subir o cluster em si, eu subo mais de uma maneira rudimentar, que eu também sou professor, mas uma coisa é no ambiente de produção ali, entendeu? De modernizar uma aplicação missão crítica. Não, é importantíssimo. Bom saber que a gente futuramente poderá contar com vocês caso surja uma demanda desse tipo. Tá? Legal, cara. Estamos aí à disposição. Bacana. Beleza, valeu. Bom, pessoal, aqui já deu horário, mas reforço, tá? A gente vai disparar e-mail para vocês e qualquer coisa, né, a gente faz reuniões individuais aí, focando na sua necessidade, enfim, esclarecendo os pontos. Aqui eu falei de uma forma mais genérica, né, principalmente dos nossos serviços, mas a gente pode aí partir para uma segunda reunião, para quem tiver interesse. Então, queria agradecer aí o tempo de todos vocês, tá? Espero que tenha sido aí esclarecedor essa apresentação. E tenham aí um bom dia e aguardem o nosso e-mail de contato para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Forte abraço aí a todos.